meio devagar, quase parando. Ô, Silvana. Alô, Alas. Você sabe, 2022 o número é 17, né? Bem longe do Brasil. Vai assombrar em outro lugar, meu filho. Gente, vocês estão vendo aí a ação de impugnação de mandado eletivo? Então, né? Então. Pessoal, na aula passada, então, a gente conversou sobre a ação de impugnação de mandato eletivo. Eu já passei dessa matéria, mas mentira, né? Eu parei, na verdade, nessa apresentação aqui, que ficou faltando falar um pouquinho sobre o trâmite e o procedimento, tá? Só para a gente encerrar. Então, lembrando que a ação de impugnação ao mandado eletivo, a gente fala especificamente, né, que é uma ação quando se tem abuso de poder econômico, corrupção e fraude, ou então matérias constitucionais que não foram alegadas em tempo. Beleza. Então, quem não acompanhou a aula aí, né, na terça-feira passada, hoje eu terminei de baixar, tá terminando ali no YouTube, de baixar todas as aulas até hoje. Então, quem eventualmente ficar meio perdido aqui, retoma um pouquinho para entender as hipóteses de cabimento, o que significa abuso de poder econômico, que a gente discutiu muito, né, a corrupção e a fraude. Mas beleza. Como que vai funcionar aqui as ações, né? Os recursos e as ações possíveis relacionadas à ação de impugnação de mandado eletivo. Então, olha só. Primeiro, que esse tipo de ação, ele corre em segredo de justiça. Então, eu não fico sabendo efetivamente se tem uma ação de impugnação ao mandato eletivo daquele candidato eleito, mas a decisão, o julgamento, ele vai ser público. Então, eu tenho acesso à decisão. E isso, por que esse trâmite corre em segredo de justiça? Justamente para não gerar um prejuízo maior, né, para aquela pessoa que foi eleita, está sendo questionada ali sua eleição por abuso de poder econômico ou por corrupção ou fraude, e eventualmente depois não ter nada contra a pessoa e a sentença foi improcedente para o pedido, tá bom? Então, por isso que corre em segredo de justiça. Como a gente falou, quem que são legítimos para propor a demanda? Quando a gente fala de legitimidade ativa, né? Então, é um candidato, qualquer candidato naquela eleição, pode ter sido eleito ou não, tá? O partido político, as coligações e o Ministério Público, né? O eleitor, ele não é parte legítima, tá? Então, mesmo se o eleitor fica sabendo de alguma questão, né, de algum abuso econômico, do poder econômico, de alguma corrupção, de alguma fraude, enfim, ele não é considerado parte legítima, de acordo com o entendimento do TSE. No entanto, a doutrina entende que vocês lembram que eu falei que esse processo, que essa ação de impugnação mandado eletivo, ele está lá na Constituição, que faltou uma legislação posterior que falasse exatamente o procedimento? Então, não existe, propriamente dito, uma vedação na Constituição falando que o eleitor pode ou que não pode. Mas o TSE, com o seu papel de interpretar, né, a legislação, de dar sentido aos dispositivos constitucionais, né, que se tratam aí de direito eleitoral, entende que não é parte legítima, ok? Porque o eleitor, ele pode também denunciar. Ele não precisa ser necessariamente o autor da demanda. Ele pode denunciar, ele pode ir lá no Ministério Público, no corregedor, no juiz eleitoral, enfim,
ele pode falar o que ele sabe, né? Ele não precisa necessariamente ser parte, ser o autor da ação de impugnação ao mandato eletivo, tá? Agora, quem vai configurar como parte legítima do lado de cá, né? Legitimidade passiva. Quem que vai sofrer o processo? É necessariamente aquele candidato que foi eleito nas eleições e que foi diplomado. Ou seja, a gente falou sobre o ato da diplomação. Então, necessariamente, esse candidato não é um mero candidato, é um candidato eleito. E, além de ter sido eleito, ele já passou por aquele ato de declaração, né, que é um ato declaratório ali, não constitutivo de direito, mas de declaração, que é a diplomação, ok? Nesse sentido, pessoal, parte da doutrina vai entender que os suplentes, eles também podem configurar ali como parte passiva nessas demandas. Por que é questionável? Porque o suplente, ele não tem propriamente dito um mandato, né? Ele não tem um mandato eletivo ali correndo, mas ele recebe o diploma enquanto suplente. E como neste momento é o momento para a gente questionar se, seja ele eleito ou suplente, ter sido, né, beneficiado aí por alguma ação de corrupção, de alguma fraude, então, parte da doutrina vai entender que os suplentes, né, aqueles que às vezes vão tomar posse daqui 1 ano, 2 anos, ou às vezes nem vão tomar posse, eles também podem levar uma ação de impugnação ao mandato eletivo, tá? Isso aí é um entendimento doutrinário, conforme eu falei para vocês, vale a pena vocês sempre ficarem firmes na doutrina indicada, tá? Daquele concurso, da OAB e tal, porque senão, ou se for estritamente a lei seca, não vai ter esse tipo de questão, obviamente, né? Porque isso aí é um entendimento doutrinário, beleza? Para quem que eu vou entrar com essa ação? Qual vai ser a competência? Como que eu vou estabelecer a relação trilateral? Eu costumo falar, pessoal, que o processo ele não é apenas uma relação bilateral, né? Que a gente fala das duas partes, ativa e passiva. A gente tem que lembrar que o juiz ali competente, ele faz parte dessa relação processual também. Então, neste caso, a gente vai ter a competência do TSE quando se tratar de quê? De eleições presidenciais. Eu não entro com a ação no TSE para impugnar mandato eletivo de deputado, de senador, ok? É apenas quando eu quero impugnar o presidente, né? Aquele presidente que foi eleito naquela eleição. Eleito e diplomado, ok? No TRE, quando eu estiver falando de senador, governador, deputados federais, deputados estaduais também. Cuidado! Na nossa cabeça, parece que a gente coloca os deputados federais, como a gente coloca eles numa posição acima dos deputados estaduais, a gente tem a tendência de achar, né? Então se os deputados estaduais eu entro no TRE, então deputados federais é no TSE. Não. Tanto os deputados federais, quanto os deputados estaduais, quanto governadores e senadores, essa ação vai ser ajuizada perante o Tribunal Regional Eleitoral, ok? Cabendo aos juízes eleitorais apenas ações referentes às eleições municipais de prefeito ou dos vereadores, tá bom? Qual é o prazo para entrar com essa ação, gente? O prazo é de 15 dias após a diplomação, ou seja, é um prazo decadencial. Mesmo se, passado 1 mês da diplomação, comprova-se aí na mídia toda
que o cara estava envolvido com corrupção e com fraude, ou cometeu atos de abuso do poder econômico, ok? E não entraram com uma ação, por exemplo, o Ministério Público não entrou com a ação de impugnação ao mandato eletivo, passou, acabou, ok? Então, é um prazo decadencial. Aí vocês têm que lembrar do conceito de decadência, né? De que é prescrição e o que é decadência de direito, ok? Quando a gente fala de prazo decadencial, ou seja, o direito ele pode até continuar existindo. No entanto, passou o período para eu pleitear aquele direito, tá? Então, é quando o direito decai mesmo, tá? Então, eu perdi a possibilidade de acionar o judiciário para pleitear aquele direito, ok? Então, prazo decadencial de 15 dias, contando um dia a partir do primeiro dia após a diplomação. E aí, pessoal, eu coloquei em quadrinhos, para ficar bem fácil aí para vocês, o procedimento relativo à ação de impugnação ao mandato eletivo. Então, ó, fica fácil de entender dessa forma, eu acho, né? É um resuminho aí. Então, o cara, ele é diplomado. Então, ele foi eleito e ele recebeu o diploma dele, né? Fulano de tal, candidato pelo partido tal, foi eleito nas eleições municipais, sei lá, de 2020, no cargo de prefeito da cidade, tal. Esse ato, né, a diplomação, ele vai marcar o início do procedimento, ok? Do procedimento específico da ação de impugnação ao mandato eletivo. Não é o processo eleitoral, é o início do procedimento, ok? Então, o MP ou um partido político, ele pode oferecer a ação de impugnação em até 15 dias. Oferecida a ação de impugnação, contestação, né? Ele vai ser citado ali para contestar em até 7 dias, ok? Lembrando de conceitos do direito processual civil. Se houver elementos suficientes aqui na demanda e o juiz for capaz, quando eu digo juiz, né, caso for o juiz eleitoral, quando for o relator do TRE ou quando for do TSE, se ele entender que há elementos suficientes já ali no processo, no corpo do processo, para poder julgar a demanda, ele vai fazer o julgamento antecipado da lide, né? Esse conceito, ele é um conceito muito fácil da gente perceber na prática, da gente entender na prática, mas eu me lembro na época da faculdade que todo mundo tinha assim, a gente custa entender efetivamente esses conceitos, né? O que é julgamento antecipado da lide, o que é, sei lá, uma liminar concedida inaudita altera parte, né? E por aí vai. Então, esses conceitos a gente vai acostumando ao longo do tempo. Então, às vezes eu estou falando aqui com, assim, pressupondo que todos vocês saibam, mas aquelas pessoas que tiverem mais dificuldade, tentem relembrar aí nas matérias de processo, tá bom? Então, o juiz ele vai julgar de forma antecipada. Por que que é de forma antecipada? Porque não vai ser necessária a fase instrutória, né? Aquela fase de produção de provas, oitiva de testemunha. Não vai precisar, porque ali o juiz já entende que tem elementos suficientes para julgar a demanda. Seja para julgar procedente, seja para julgar improcedente, ok? Mas vamos supor que esse processo vai seguir o trâmite normal. Então, a partir da contestação que ela vai ser apresentada ali em 7 dias, após o juiz vai o quê? Iniciar a fase instrutória. E aí vamos poder ter a oitiva de testemunhas, né? Em até 4 dias após a apresentação da contestação. Então, pessoal, um detalhe no direito eleitoral é que tudo é muito rápido, né?
São meses de esgotamento para quem é da área do direito, tanto para os advogados quanto para os serventuários, para os juízes, né? Para todo mundo que trabalha ali nos tribunais eleitorais, né? Muita gente fala, a gente às vezes trabalha, fica 2 anos sem trabalhar, vai trabalhar muito por 2 anos. Porque às vezes é basicamente isso, são dias excessivamente intensos. Você imagina, você tem que, você é citado, você tem 7 dias para elaborar uma defesa, para buscar provas, né? Para, enfim, de todas as formas, e ainda mais de um candidato eleito. Eu não estou falando aqui de um candidato que pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe as eleições. Eu estou falando de um candidato eleito, é muita coisa em jogo, né? Então, a oitiva de testemunhas também vai acontecer em 4 dias após a contestação, ok? Depois de ouvidas as testemunhas, o juiz pode entender ainda que há necessidade de algum esclarecimento, pedir alguma diligência, pedir alguma pesquisa, enfim. Qualquer diligência que o juiz julgar necessária ainda pode ser pedida pelo prazo de 5 dias. Se feito isso, né? Porque o juiz também pode falar assim, não precisa, para mim está suficiente. Vão ser dados mais 5 dias para as partes apresentar suas alegações finais para o juiz, então, dar a sentença sobre o caso. A partir daí, julgado procedente ou improcedente, o recurso que vai ser cabível, eu não vou falar ainda quais são os recursos para a gente não tumultuar, porque nós estamos falando da primeira instância, tá? O recurso será proposto em 3 dias, ok? Então, o processo eleitoral, ele corre numa velocidade muito grande, né? Porque enquanto no processo civil a gente tem 15 dias para apresentar um recurso, quer dizer, 15 dias para você trabalhar em cima de uma petição, aqui no processo eleitoral tem 3 dias. Mas a própria urgência do trâmite eleitoral, a própria urgência do assunto vai fazer com que esses prazos tenham que ser relativamente curtos, né? Você imagina, o cara vai ficar 2 anos já exercendo lá seu poder, seu cargo, ainda havendo tramitações de processo contra ele, né? Então, isso não pode acontecer. Ok, pessoal? Repito, aqui eu só estou finalizando a ação de impugnação ao mandato eletivo. Quem tiver dúvidas, ou rever a aula de terça-feira, ou então tenta pegar o iniciozinho, só para, enfim, né, se entrosar aí com a matéria, ok? Posso passar para frente? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá fácil? Tá tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Vocês não deixam passar a dúvida aí, depois não ter para quem perguntar, não. Então, agora, a gente vai falar sobre uma outra ação, tá? Então, é uma segunda ação. Nós falamos sobre a ação de impugnação de mandato eletivo. Agora, nós vamos começar a falar sobre a ação de investigação judicial eleitoral, tá? A ação de investigação judicial eleitoral, ela, embora possa parecer um pouco mais simples, não é não, tá? Vamos começar. Mas essa ação, então, essa ação de investigação, ela existe para quê? Qual que é, né? Se a outra existia para questionar candidatos eleitos e diplomados, quando possivelmente, né, ou não, fazer só uma mera alegação, estiverem envolvidos com práticas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, né? A ação de investigação, ela já vai ser proposta, né, no sentido de quê? De coibir o abuso do poder econômico e o abuso do poder político pelos candidatos, não necessariamente candidatos eleitos, ok? Qualquer candidato e partidos.
Inclusive, né, não só o abuso de poder econômico e poder político, mas a utilização exagerada dos meios de comunicação, prejudicando a liberdade do sufrágio, né? Vamos supor, numa cidadezinha pequenininha, eu tenho um único, sei lá, uma única emissora de televisão que chega lá, ou duas. Eu compro de rádio, ou sei lá, qualquer coisa. Eu compro horas que aquele meio de comunicação vai ficar vinculado só a mim. Vai falar só coisas boas de mim, não vai ter tempo para falar para o outro candidato falar sobre ele, né? Não vai ter tempo dedicado a ambos os candidatos, por exemplo, né? Então, o uso exagerado dos meios de comunicação também podem ser questionados nessa ação de investigação, ok? A ideia é proteger o sistema democrático brasileiro, a igualdade entre os candidatos, né? Fazer com que todos tenham a mesma chance de ser eleito. Não apenas o mais rico, nem o mais influente, politicamente falando, ok? Eu pretendo, de alguma forma, dar uma igualdade entre as candidaturas. Onde vai estar prevista a ação de investigação, gente? No artigo 22 da Lei Complementar 64 de 99. Observem que uma das grandes diferenças entre a ação de impugnação ao mandato eletivo e a ação de investigação, turma, é justamente que a ação de investigação tem um procedimento próprio. Enquanto a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela só está estabelecida na Constituição, ela não tem um procedimento numa lei que fala por menores quais são as características daquela ação. Aqui eu tenho um artigo 22 da Lei 64 que vai falar exatamente o procedimento dessa ação, ok? Então, anotem isso aí, a fundamentação legal dessa ação está no artigo 22 da Lei Complementar 64, ok? Beleza. Aí, eu peguei o caput do artigo 22. O artigo 22, ele tem inúmeros incisos que vão falar sobre prazo, prazo de citação, prazo de contestação, quantas testemunhas podem ser ouvidas nesse tipo de processo, ok? Então, eu peguei o caput, coloquei aqui. E o rito processual, eu deixei de fora do slide, mas quem quiser vai lá no artigo e lê exatamente, né? Ponto a ponto o que vai acontecer, o que vai aparecer, tá bom? Então, olha só. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir, então, a abertura da investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou ainda a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício do candidato ou de partido político, obedecendo o seguinte rito. Então, é importantíssimo vocês darem uma lida aí nos incisos para vocês entenderem sobre o procedimento, ok? Eu não ia colocar aqui porque são vários e eu preferi resumir isso naquele quadrinho que eu fiz igual eu falei da outra ação, tá bom? Então, vamos lá. Prazo. Qual é o meu prazo? Tá? A lei não vai falar sobre um prazo específico, ok?
A lei, ela ficou omissa nisso, mas eu tenho aqui entendimentos, né, jurisprudenciais e doutrinários. Então, olha só, tem alguns erros de ortografia aqui, gente, mas vocês ignoram, por favor. Então, olha só, a partir das convenções, eu já poderia entrar com uma ação de investigação na Justiça Eleitoral. Então, assim, saiu a convenção do partido, né? E aquele partido está envolvido com algum esquema de abuso de poder econômico, sei lá, né? Ou então abriu uma instituição de caridade, alguma coisa nesse sentido. A partir das convenções, eu já poderia entrar com uma ação de impugnação, tá? Há outras doutrinas que vão falar que é a partir do pedido de registro do candidato, beleza? Eu, particularmente, entendo que é a partir do pedido do registro do candidato, porque a partir das convenções não quer dizer que aquele candidato ele vai se tornar candidato, né? Às vezes ele vai ter, às vezes o pedido dele de candidatura, de registro de candidatura, às vezes não vai ser aceito por outra razão também. Então, para mim, assim, ele pediu o registro de candidatura, ali eu já poderia entrar com uma ação de investigação contra ele, tá bom? E algumas poucas, mas também vocês vão encontrar esse entendimento, vai falar que é a partir do deferimento do registro. Quando o cara, ele de fato se torna ali candidato registrado pela Justiça Eleitoral, ok? Então, eu não tenho aqui, propriamente dito, um prazo para você entrar com a ação, diferentemente da ação de impugnação, ok? A ação de impugnação, 15 dias da diplomação do candidato eleito. Aqui, a ação de investigação é qualquer candidato. Pode ser até o partido, não precisa necessariamente o candidato, pode ser o partido, ok? E aqui eu não tenho necessidade de ter sido eleito ou não, ok? Beleza. Mas o marco final dessa ação, eu só posso entrar com essa ação até a diplomação, ok? E aí vai ser uma maioria doutrinária e a maioria jurisprudencial que também vai entender que eu só posso entrar com a ação de investigação até o dia da diplomação. Depois disso, não tem sentido ter uma ação de investigação. Aí teria outras ações, tá bom? Só que, pessoal, aí eu coloquei essa observação seguinte. É possível a ação de investigação nos casos específicos do artigo 73, né, da Lei 9.504. Eu vou passar aqui para vocês quais são, não vou falar todos também não, mas vou só exemplificar. O TSE entendeu que se tratar de alguma ação de investigação que envolva algum dos casos do artigo 73, o prazo para entrar com a ação de investigação é até a data das eleições. Não é a da diplomação, tem que ser até a data das eleições no máximo, tá bom? E aí eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem. Perdi. Aqui eu vou dar só um exemplozinho para vocês aqui. Tá dando para ver aí? A legislação, gente? Tá sim. Então, Tá sim. peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o artigo 73, ele é gigante, mas só para a gente poder exemplificar. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, inciso 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis,
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Ok? Então, por exemplo, eu cedi ali para ser comitê eleitoral sei lá, um espaço público, uma escola pública, sei lá. Então, neste caso, eu posso entrar com uma ação de investigação? Claro. Até quando? Até a diplomação do candidato? Não, até a data das eleições, tá? Então, quando se tratar especificamente dos casos do artigo 73, o que vocês têm que saber é isso. Aí eu não posso entrar em qualquer momento. Eu vou entrar até as eleições. O que é que normalmente a gente faz? A gente entra até a data das eleições, né? Que fica muito mais fácil da gente não ter, assim, o risco da nossa demanda, caso, né, seja dessa forma, ser julgada, ser extinta sem resolução de mérito, tá bom? Então, outros exemplos. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, ou usar seu serviço para comitês de campanha eleitoral. O prefeito vai lá e pega, né? O cara que ele vai se reeleger, ele pega lá o seu corpo ali do seu gabinete e coloca todo mundo no comitê eleitoral. Tá? Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato. Partido, distribuição de notas de bens e serviços de caráter social custeados pelo poder público. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda que de ofício, ex ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade do pleito de pleno direito, né? Então, às vezes, para quem vai fazer concursos aí de cargos públicos, né? É um artigo que está ligado ali aos direitos dele, né? Pode ser demitido ali antes das eleições, né? Sempre é questionado isso, então aí, ó, tá aí, tá bom? Então, no caso desses incisos aqui, que são vários, ó, a gente vai ter o quê? Um prazo que seja até as eleições, tá bom? Se for qualquer outra coisa relacionada às outras possibilidades, né? Do abuso de poder econômico ou abuso de poder político, ou a utilização exagerada dos meios de comunicação, aí eu posso entrar até a data da diplomação, ok? Beleza. Quem tem legitimidade para propor a demanda, né? Quem são os legítimos ativos aqui? Então, pode ser o pré-candidato, pode ser o candidato, pode ser o partido político, pode ser as coligações. Aqui eu coloquei só uma observação que não pode ser apenas o coligado. Ou é a coligação inteira, tá? Só o coligado não pode por si só, não. E o Ministério Público, né? De forma, de novo aqui, o cidadão, ele também não é legitimado, mas ele pode fazer denúncia, né? Ele vai falar, ô, Justiça Eleitoral, olha só o que está acontecendo aqui na minha cidade, né? Então, o juiz eleitoral ou o corregedor eleitoral, ele pode fazer essa apuração. Então, embora ele não seja legítimo, o juiz eleitoral pode entregar que essa demanda possa ser proposta, por exemplo, para o Ministério Público, né? Então, o cidadão, ele também está de fora aqui. Quem que vai ser os legítimos aqui para figurar no polo passivo da ação? Ou seja, quem que vai sofrer a ação, ok? O pré-candidato, o candidato ou qualquer pessoa que tenha contribuído para a prática ofensiva.
inclusive as autoridades. Então, aqui é extremamente importante, pessoal, porque a ação de investigação, ela vai se diferir aqui em relação à ação de impugnação ao mandato eletivo. Por quê? Quem figura lá no polo passivo na ação de impugnação do mandato eletivo? O candidato eleito, ok? Aqui não. Aqui pode ser qualquer pessoa. Qualquer autoridade pode, que tenha a ver lá com o esquema de abuso de poder de autoridade ou abuso de poder econômico, ele pode levar essa ação nas costas dele, ok? Então, pode ser o pré-candidato, o candidato ou qualquer pessoa que tenha contribuído para a prática ofensiva, incluindo aqui as autoridades, ok? Isso aí é um dos maiores marcos aí, diferente aí, que a gente não pode errar, tá bom? Tá bom, né? Aí, o que eu coloquei aqui? Quando a gente tem uma ação de investigação, a sanção que vai estar ali descrita, né, na sentença, ela vai alcançar todas as pessoas que tenham contribuído para o exercício daquele ato abusivo, tá? Não é só o candidato, não é apenas o pré-candidato. Todo mundo ali pode se tornar inelegível, por exemplo. Todas as pessoas que tiverem envolvidas com aquele ato, ok? Só observar aqui, são só observações aqui que são complementares, né? Então, isso é uma observação. A outra, eu não posso, gente, entrar contra o prefeito sem entrar contra o vice, ok? Da mesma forma com o suplente. O suplente também fica envolvido. Eles não envolvidos para ser julgado, né? Eu falo assim, eles fazem parte do polo passivo da ação. Existe como pressuposto processual, eu preciso entrar contra os dois, tá? É o que a gente fala que é um consórcio passivo necessário. Só para, assim, a título de procedimentos, né? Senão, se eu entrar apenas contra um, não entrar contra o outro, a minha ação vai ser extinta sem resolução de méritos. Sem resolução de mérito. Há uma parte enorme na doutrina, pessoal, que vai falar que isso não tem o menor cabimento. Até porque na ação de impugnação ao mandato eletivo, não tem que ter isso, né? Não tem esse consórcio necessário, ok? A outra informação é que, obrigatoriamente, eu preciso de um advogado. Eu não posso ir lá, eu candidato, eu pré-candidato, e apresentar a ação sem ser por meio de um advogado, tá bom? Na próxima aula, pessoal, vou falar sobre a competência, fácil, os efeitos, tá bom? Quais são as possibilidades? E aqui, o procedimento. Então, é um pouquinho grande, né? Não vai dar para finalizar aqui hoje, mas não tem problema, né? Então, sexta-feira, atenção, sexta-feira nós temos aula. Vocês estão sabendo disso, não estão? Então, nós temos aula... Ué, feriado, hein, professor? Tem certeza, Que isso, professor? Tá doido? Não, ok. Acho que tem não, hein? Gente, não que Eu olhei no calendário. não que eu esteja super feliz com essa informação, mas é porque a diretoria falou que a gente teve a Semana Santa toda, não foi? Então, que por causa da Semana Santa toda, a gente come esses feriadinhos aí, essas emendas aí de feriado. Então, a não ser que vocês tenham certeza do que vocês estão falando, a princípio a gente tem aula sexta-feira, ok? Quórum simples, né? Oi? Quórum simples, né? Não precisa vir maioria absoluta, não. Não, pode vir uma pessoa só que eu vou dar aula normal. Que Tá? isso? Porque, inclusive, depois, quem quiser assiste no YouTube. Mas eu vou ficar muito triste e decepcionada de dar aula, né? Sozinha aqui, porque eu gosto de ver o rostinho de vocês. Então, vocês não vão deixar eu ficar sem feriado sozinha. Então, eu tenho certeza que aquelas pessoas que efetivamente não tiverem compromisso vão estar aqui, né? Estudando um pouquinho de processo eleitoral, tá bom? Vejo vocês sexta-feira.
Tchau, professor. Tchau, professor. Boa Boa Valeu. noite, professor. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Vocês.